Hoje o tema da palavra, eu estava alguns dias, eu ouvi um louvor e ele ficou martelando na minha cabeça. E quando eu fui orar ao Senhor, Ele confirmou que era essa palavra. E engraçado que todos esses 4 domingos, uma palavra está se encaixando na outra. E quando eu vi domingo o Roberto pregar, eu falei, nossa, ele está falando para voltar à essência. E eu vou falar que ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Vamos ler Lucas capítulo 8, do versículo 40 ao 56. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos. Quantos anos? 12. Grave isso aí, 12 anos. Estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos, olha o 12 de novo, de uma hemorragia sem encontrar cura. E ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente me tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Pode continuar. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro na casa de Jairo, o líder da sinagoga, quem disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia, e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: Parem de chorar, ela não está morta, ela está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: Menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Falar para o fofoqueiro não contar para ninguém. Estamos aqui, falando disso até hoje, né? Como ninguém ia saber? Esse trecho do capítulo 40, do versículo 40 ao 56 de Lucas 8, ele fala de 2 pessoas que estavam condenadas. Uma à morte
Aliás, as duas a morte. Porque a mulher com fluxo de sangue, do jeito que ela tinha hemorragia, uma hemorragia por tanto tempo, uma hora, leva ao óbito. De anemia e outras doenças. E a filha de Jairo, que estava doente, e no meio do caminho ele soube que ela morreu. 2 vidas condenadas. A mulher do fluxo de sangue, condenada, excluída, solitária, reclusa, porque era considerada impura. A mulher no período menstrual, ela não poderia se aproximar de ninguém, que ela era considerada suja. Agora você imagina essa mulher, quantos anos essa mulher ficou? 12 anos. Olha que interessante, a filha de Jairo também tinha 12 anos, não é verdade? Nós vamos descobrir por que dessa, eu não digo coincidência, eu digo Jesuscidência. E aquela mulher estava condenada, já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos para curá-la, estava distante da sua família. Você imagina, você não poder ver sua mãe, seus pais, seus amigos, você não poder vir para a igreja, ela não poderia nem entrar na sinagoga, você não poder sair nas ruas. Você imagina o que essa mulher carregava. Do outro lado, um homem que vivia na sinagoga, um dos maiorais lá da sinagoga, uma das pessoas que estavam ali, que cria na palavra, que conhecia o Pentateuco, conhecia as leis de Deus, que ouviu Jesus, que eu creio que se ele creu em Jesus, ele andava escutando Jesus e o que Jesus podia fazer. E essas duas pessoas tiveram o ato de ir atrás de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, eu acho interessante, esses dias eu vi essa cena na versão do The Chosen. E eu achei interessante, porque a Bíblia, fala que ela só tocou no manto devido à multidão. Mas uma pessoa impura não pode tocar em ninguém. Se ela tocasse em Jesus, ela ia deixar ele impuro também. Por isso ela teve medo no momento em que ele disse: quem me tocou? Mas ela não se importou, porque ela tinha ouvido falar que Jesus poderia curar. Jesus poderia trazer uma nova vida para ela. E mesmo com aquela multidão, gente, eu já preguei aqui sobre a mulher do fluxo de sangue, mas se você imaginar, ela poderia ser até apedrejada, condenada, porque pessoa impura não pode estar no meio das pessoas. Existia uma lei sobre isso. E uma coisa interessante é que ela ficou 12 anos presa àquela enfermidade. E a filha de Jairo tinha 12 anos. Eu sempre digo aqui, e aprendi isso, que quando uma coisa está duplamente em destaque na palavra, tem algum significado. Então fui procurar o que significa o número 12 no hebraico. O número 12 significa a plenitude, o governo e a organização divina. Ele representa o povo de Deus estruturado e completo sob a sua vontade. Simboliza o Criador em perfeita união com sua criação.
que isso quer dizer, Zenaide? Que não era coincidência, era propósito. Jesus tinha um propósito com aquelas duas vidas para glorificar o nome do Pai, para levar as pessoas a Deus, para trazer vida, uma nova vida não só para elas, mas para todos os que estavam em volta, que presenciaram os milagres, que viram os milagres. Existia um propósito. Jesus ali estava dizendo: Deus quer voltar a se unir à criação. Nessa época Jesus não tinha vencido a morte ainda. Ele não tinha sido crucificado, mas ele já tinha o poder sobre a morte. E aí quando chega aquela notícia para o homem, para Jairo, Jesus disse: creia somente. Jesus deu uma palavra para Jairo. Eu fico imaginando no caminho aquele homem: minha filha está morta. Meu Deus, o que vai acontecer? Acho que ele vai curar, mas será que ele vai ressuscitar? Imagino a agonia desse pai. Mas ele tinha uma palavra, porque Jesus tinha dito para ele: crê somente. Ele tinha uma palavra. Então, tem um louvor que é muito legal. Meu sobrinho não vai saber tocar, mas eu tô com ele na cabeça. Passa lá em casa, Jesus. Vem na minha casa, Jesus. Cura minha família, trazida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe com a estrutura. A casa é tua. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe com a estrutura. A casa é tua. Talita cumi, levanta. Quem sabe canta. Talita cumi, levanta. Tem vida. Tem vida. Tem vida. Aleluia. E foi isso que Jesus fez. Quando ele chegou na casa de Jairo, ele falou: pode sair todo mundo. Ela não está morta. Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão chorando? Ela apenas dorme. E zombaram de Jesus, deram risada. Tá louco? Ele sai todo mundo. Deixa eu te dizer, tem hora que muita gente atrapalha. Se aquele homem não tivesse ouvido a Jesus, aquele homem tinha uma palavra. Qual a voz que ele tinha que escutar? Ele ouvia a voz da multidão ou ele ouviria a voz de Jesus? Ele tinha uma palavra. Jesus diz: crê somente.
e tu verás o milagre. Nosso problema é qual? A gente ouve muita gente falando. É muita gente falando. A gente ouve o que os jornais dizem. A gente ouve o que as notícias dizem. A gente ouve o que a internet diz. A gente ouve o que os vizinhos dizem. A gente ouve várias vozes, mas esquece de ouvir uma única voz. Que é aquela que nos dá uma palavra e diz: ainda tem vida aí. Apenas está dormindo, ela não está morta. Talvez na sua vida algo morreu para você, para as outras pessoas. Talvez para mim. Talvez olhando a gente olhe e diga: já era. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer: não morreu, ainda tem vida aí. Apenas está dormindo. Apenas dorme. Só que é muita gente. E as pessoas falando: tá morta. Sai todo mundo. Só ficou os 3 discípulos, o pai e a mãe. Tem hora na nossa vida que é só a gente e Jesus. Muita gente atrapalha. Nós muitas vezes nos perdemos por querer ouvir todo mundo. A voz do povo não é a voz de Deus. Pronto, falei. E a gente usa muito esse jargão, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não é, não. Não é. A voz de Deus é a mais perfeita. É a mais poderosa. Se Ele tem uma palavra para você, se algum dia Ele te deu uma palavra, essa palavra não voltou vazia, essa palavra não acabou, essa palavra continua de pé. Aleluia! Basta você lembrar qual foi a palavra que Deus te deu. Aleluia! Temos uma palavra. Desde o dia que você adentrou dentro de uma igreja, ou se você nunca adentrou dentro de uma igreja, eu quero te dizer: ainda tem vida aí. O Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para você. Ele diz: eis que eu tenho vida e vida em abundância. Aleluia! Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é. Ele, somente Ele. Indo lá para o Antigo Testamento, lá em Ezequiel 37, nós também vemos um exemplo que estava tudo acabado. Jesus leva Ezequiel a um vale de ossos secos. E Ezequiel, ele pergunta: filho do homem, o que tu vês? Eu vejo ossos secos, Deus. E ele pergunta: pode esses ossos reviver? O que você tem olhado? Olhando para você, para a sua vida, o que você tem visto? Qual a visão que você vê hoje? Tem vida? O que você perdeu? O que será que morreu nas nossas vidas? Aleluia!
E aí Jesus, voltando para o Novo Testamento, Jesus chegou até aquela menina e disse: Talita cumi. Levanta, menina. E a palavra diz que ela se levantou. E os pais ficaram maravilhados. Em Ezequiel, Deus disse assim para ele. Ezequiel disse para Deus: Tu que sabes, Senhor. Tu que sabes. Porque ele sabia que Deus era todo poderoso, que não haveria nada impossível para ele. Naquele momento Deus podia fazer o quê? Falar aos ossos e os ossos se juntarem. Mas ele não fez isso. Ele disse para Ezequiel: Você profetiza esses ossos. Profetiza, Ezequiel. Eu fico me perguntando, por que Deus não fez isso? Por que ele deu para Ezequiel? Ele só deu uma palavra para Ezequiel e Ezequiel que executou o que tinha que executar. Ele disse uma palavra e Ezequiel obedeceu e profetizou aos ossos, e os ossos se juntaram e se levantou um grande exército. No lugar de morte teve vida. O que o Senhor traz para nós? Que nós temos que nos apegar a uma palavra que Ele nos dá. O que o inimigo sopra todo dia no nosso ouvido é que acabou. Lembrei do louvor que diz: não acabou, espalharam por aí que já terminou, que era o teu fim. Agora esqueci o restante. Se enganou quem pensou. Vamos. Se equivocou. Eu vou contar para quem achou que terminou. Eu vou mostrar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Porque eu quero impactar, eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé comece a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências... Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Existe vida aí. Não sei cantar direito esse louvor, mas foi dos que tocou meu coração. Estão dizendo por aí, vou fazer um meme da internet agora. Falam por aí que a palavra de vida morreu, Rio Branco. Será? Será? Estão dizendo por aí que a Zenaide saiu do PV do Rio Branco. Será? Ô, povo linguarudo. Falaram, gente, sério. Um monte de gente me pergunta se tinha saído da igreja. Não, querido, só estou de férias do louvor. Não saí, não. Brincadeiras à parte. Ainda tem vida aqui. Palavra de vida, Rio Branco. Eu não creio que nós morremos, nós dormimos.
Eu falo isso com convicção porque cresci dentro dessa igreja desde quando tudo era mato. Então eu tenho convicção do que eu estou falando. Nós dormimos, nos acomodamos. Mas hoje o Senhor preparou esse dia para dizer: ainda tem vida. Aleluia! Ainda tem vida. Eu não sei o que morreu dentro de você. É difícil que antes dessa palavra falar com vocês, ela falou comigo. Que hoje eu olho para mim e eu falo: cadê aquela mulher cheia de Deus? Cadê aquela mulher que buscava, aquela mulher corajosa, aquela mulher que é para cima, aquela mulher... Cadê? Onde ela está? Eu fico procurando. E eu descobri que ela está dormindo. Muitas vezes eu achei que ela estava morta. Muitas vezes eu disse: acabou, não dá mais. Só que no momento que a gente diz acabou, Jesus vem e fala: ainda tem vida aí. Às vezes a sua esperança acabou. Você acha que acabou, mas o Senhor vai dizer: ainda tem vida aí. De repente você acha que os teus sonhos não vão se realizar mais, mas o Jesus te diz essa noite: ainda tem vida aí. Volte a sonhar. Talvez você desistiu da tua família. Não. Ainda tem vida aí. Aleluia. Se apegue a uma palavra do Senhor. Se apegue à palavra que Ele te deu. Que nessa noite o Senhor nos levante, como nós cantamos aqui. Aquele mergulho nas águas foi uma pegadinha. Nossa, irmã, você fez uma pegadinha. Foi. A gente já começa a entender. Cantar um pouco do que Deus quer para nós. Ele quer que em Jesus, com poder, eu me levantarei. Aleluia! Nele eu vou viver. Quem vai nos fazer viver é Ele. Enquanto, irmãos, nós quisermos viver, ter uma vida para nós mesmos, uma vida sem Jesus é o caminho de morte. Nós vamos viver capengando. A igreja está dormindo, e não é só o PV e o branco não, é a igreja no geral. A igreja está dormindo. Nós pregamos o Jesus vivo, mas parece que Jesus está morto. Muitas vezes nós nos comportamos como se Ele tivesse crucificado, que Ele não ressuscitou, que Ele não vive. A nossa incredulidade, a nossa falta de confiança, porque nós dizemos que confiamos sim, nós dizemos que acreditamos, mas na hora do vamos ver, não. Hoje mesmo eu estava ali conversando com Deus e eu falei: é Jesus. Verdade. A gente diz que confia, mas não confia, né? Até Pedro te negou. O Espírito Santo falou dentro de mim: você também. Eu neguei Jesus? Sim. Às vezes com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com a nossa incredulidade, nós negamos Jesus. Quando eu pego Jesus, coloco Ele dentro de uma caixinha, eu nego a Ele. Quando eu venho no culto e tudo me chama a atenção, menos adorar ao único que é digno de louvor, de adoração, eu estou negando a Jesus, porque o culto é para Ele. Quando eu nego que Ele é vivo,
Às vezes não é por querer não, é nas nossas atitudes. Sem perceber, nós negamos. Quando eu não acredito que Ele ainda cura. Quando eu não acredito que Ele ainda faz milagres. Quando eu não acredito mais nas promessas dEle para a minha vida, eu nego a Jesus. Quando eu confio na força do meu braço e não no que Ele me diz, eu nego a Jesus. Olha, o pastor pregou sobre isso, né? Olha a gente voltando aí de novo. E aí a gente fica dormente. Hoje eu não falei com Jesus, tá tudo bem, amanhã eu falo. E outras coisas vão tomando o lugar de Jesus nas nossas vidas. E quando a gente se percebe, morremos. Para nós achamos que morremos. Mas a palavra diz que o justo, ainda que morra, viverá. Jesus, ele é bem claro aí quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E quando você percorre ali o Novo Testamento, isso é muito claro. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia. Nós buscamos vida plena em muitas coisas, mas a nossa plenitude está em Jesus. Ai, mas esse povo da igreja só fala nisso. Ai, que Jesus... É isso, irmãos. É a verdade. É a verdade. Eu já andei nos dois mundos. E eu sei do que eu estou falando. Passava a madrugada no baile, curtia doidado. E no outro dia, estava vazio. Dizendo: nossa, está faltando alguma coisa, me divertir tanto. Mas por que hoje eu estou assim? Porque a diversão é passageira, mas Jesus é eterno. Aleluia. Ainda que a gente muitas vezes o negue, o abandone, Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. Por isso que Ele me trouxe hoje aqui para dizer: ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Louvor pode subir? Canto ressuscita do Ipiranga. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé? Bom, todos já entenderam? Todos entenderam a palavra? Olha que hoje eu aprendi o que quer dizer amém, hein? Não é só assim seja, hein? Pensa que é só o rupereta que fica aí caçando as coisas? O amém quer dizer que você se agarra àquela palavra, gruda naquilo. Eu não gravei todos os negócios lá, os significados, outro dia, mas é você agarrar, você grudar. Então quando você diz amém, você está agarrando, pegando a palavra para você. Eu sou a fominha das palavras. Toda vez que alguém falar tá abençoando, eu já estou, opa. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. E o Senhor disse que ainda tem vida. Eu não sei o que morreu na sua vida.
Eu não sei o que. Eu não sei se é a tristeza. Eu não sei o que tem, você tem carregado. Se é desilusão. Mas eu quero te dizer, ainda tem vida aí. Deus ainda pode mudar a sua história. Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer trazer você à vida. Ele quer trazer vida e vida em abundância. Quando fala vida em abundância, irmãos, não é dinheiro só. É saúde, é alegria. É uma vida plena no Senhor. É isso que o Senhor tem para nós. A palavra dele nos diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. O Senhor está nos chamando à vida. O que posso ver? Se não vale de ossos secos, que posso dizer? Se já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca. Profetiza sobre a sua vida. Volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Que posso ver? Se não vale de ossos secos, que posso dizer? Já se foi a esperança, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi a alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a sua vida nessa noite, muda a tua história nessa noite. Começa a profetizar, começa a profetizar.
que somente quem crê levantasse as mãos. Existem pessoas aqui que muita coisa morreu dentro de você, mas que o Espírito Santo começa a te tocar aí. Toca, Espírito Santo. Toca nesse coração e cura essas feridas. Cura essas feridas dessa alma. Cura, Espírito Santo. Tu és o que cura. Traz alegria. Arranca essa tristeza. Arranca, Senhor, essa depressão. Em nome de Jesus. Todo espírito de ansiedade vai arrancando agora em nome de Jesus. Vai. Em nome de Jesus, tudo que está morto. Tudo que está morto, seja esperança, seja o amor, seja a vida espiritual. Tudo que está morto, que se torne vida hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Anjos ministradores, comece a tocar. Anjos ministradores, comece a trazer vida, 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 vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida, vida, vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do livramento. A morte ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Não acabou, ainda tem vida aí, ainda tem vida. O Senhor vai transformar a sua história, o Senhor vai transformar a sua vida. Toda lá, babá, cheira, canta lá. A morte tornando vida, ressuscita. O Senhor me diz de duas mulheres aqui. Seu coração está muito ferido, machucado. Eu vejo espinhos assim no coração. Você foi muito ferida, muito machucada, e hoje o Senhor está tirando os espinhos do seu coração. Hoje o Senhor quer trazer vida no teu coração. Ele quer trazer alegria a você. Você se faz de durona, mas você sabe que você carrega.
Deixa Jesus entrar aí hoje, deixa Ele entrar no seu coração hoje, deixa Ele tocar. Ele está esperando só você dizer: vem Jesus, toca no meu coração, Jesus, pode tocar, Jesus. Senhor, traz vida aos ventres espirituais, que comecem a ser gerados, e os que estão gerando, faça a vida na
Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida, vida. Vida. Recebe a vida de Deus. Recebe. Ora lá, babá, cheira lá, ora lá, muitos te enganaram. E babá, ralabás, você foi injustiçada. Ralabaxê, canta bababai. Mas Deus está aqui, que tcharalabás, porque Ele te ama. Deus tem uma nova história para você, um novo começo. E babá, xere, canta labás. E babá, xere, enche, Senhor, enche de ti, Jesus, enche, deixa Ele entrar, deixa Jesus curar teu coração, deixa Jesus curar teu coração, deixa a vida de Jesus entrar, deixa a vida de Jesus entrar. E o alto da cabeça, as plantas dos pés, Senhor. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Agora você vai profetizar sobre você. Vida, eu profetizo sobre minha vida. Recebo sobre mim a vida. Vida de Deus. Chega. Se deixar, o povo aqui fica a noite toda.